Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Obrigada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. A Sura de Al-Qadr. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Por certo, fizemo-lo descer na noite de Al-Qadr. E o que te faz inteirar-te do que é a noite de Al-Qadr? A noite de Al-Qadr é melhor que 1000 meses. Nela descem os anjos e o Espírito, com a permissão de seu Senhor, encarregados de toda a ordem. Paz é ela até o nascer da aurora. Deus sabe mais. Allahu A'lam. Agora continuamos com o Sheikh Ahmad Mazloum contando a história de uma forma inusitada do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, testemunhamos que não há divindade além de Allah e testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro, enviado como misericórdia para toda a humanidade. Rogamos a paz e a bênção de Deus Altíssimo seja a todos os mensageiros enviados por Deus Altíssimo seja como orientação para o ser humano. A revelação do Alcorão ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos falar hoje sobre a primeira revelação feita por Deus Altíssimo seja ao mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como aconteceu a primeira revelação? Falamos sobre os sinais que antecederam essa revelação, sobre algumas informações da infância do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de seu nascimento, algumas notícias de sua juventude, como ele era conhecido por sua fidelidade, por sua integridade, por sua honestidade. Jamais o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam adorou um ídolo, uma estátua, mesmo sendo este o costume que prevalecia no local onde ele vivia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes da profecia, era conhecido como honesto, como verdadeiro. E os sinais da profecia aconteceram durante a sua infância e durante a sua juventude. E as indicações desta profecia existiram mesmo antes de seu nascimento. Então agora chegou a hora de falarmos como aconteceu
esta revelação, que foi um marco na mensagem de Deus ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Foi o acontecimento que fez com que este homem simples que morava em Meca, chamado Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se transformasse na misericórdia para todo este universo. Deus Altíssimo seja o elegeu para ser esta orientação, para ser esta misericórdia. Como isto aconteceu? Quando Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha 40 anos, ele começou a se isolar das pessoas. Ele ia até uma caverna chamada Hira, a caverna de Hira, que ficava num monte chamado An-Nur, Jabal An-Nur. Este local fica a 634 metros acima do nível do mar e fica 4 quilômetros distante do centro de Meca. Ou seja, imaginem, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ainda não era anunciado como profeta e não sabia que iria ser profeta. Apenas havia indicações e sinais de que algo de muito anormal estava acontecendo com Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E contamos algumas dessas histórias. Então, Muhammad se retirava a cerca de 4 quilômetros de onde ele morava. Ia até a caverna de Hira e se isolava. Ou seja, al-khalwa. E em língua árabe dizemos أول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء. حبب إليه الخلاء. Ele se sentia bem ao ficar um pouco isolado. Então ele levava com ele algum mantimento, algum alimento e subia até essa caverna. E ficava ali vários dias. E aí ele voltava até a sua casa, até a sua família. Khadija radiyallahu anha, a esposa dele, preparava mais mantimentos para ele e ele ia até esta caverna, se isolava e ali se retirava. O que ele fazia ali? Na narração lemos kana yatahannath, ay yata'abbad, ou seja, ele adorava a Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, como ele adorava a Deus? Ainda não havia revelação, não haviam regras, não havia a oração, por exemplo, da maneira que conhecemos hoje. Então, Deus mais sabe como ele adorava a Deus. Adorava a Deus com o seu coração, refletia sobre a criação de Deus Altíssimo seja, ou seja, ele via o seu povo mergulhado na adoração aos ídolos, no politeísmo, no paganismo, nos maus costumes. Então ele se retirava e pensava sobre a criação de Deus, sobre o universo, e se dirigia a Deus Altíssimo seja adorando-o. Se dirigia a Deus Altíssimo seja adorando a Ele de uma maneira que não conhecemos. Ainda não havia a adoração conforme nós muçulmanos conhecemos, de jejum, oração, algumas palavras, alguns dizeres. Ele, então, adorava a Deus. Assim lemos na narração. E nós lemos no Alcorão Sagrado: وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Allah subhanahu wa ta'ala cita que é costume do crente, a pessoa crente olha para o universo, olha para os céus, para a terra, para tudo que há ao seu redor e pensa nisso, reflete e se dirige a Deus e diz: ó meu Senhor, não criastes isto tudo à toa.
Somente esta reflexão te dirige à adoração a Deus único, exaltado e altíssimo seja. Então lemos na narração de Aisha, radiyallahu ta'ala anha, esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ela narra aqui: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. A revelação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aconteceu com o sonho. Ele sonhava e ao amanhecer acontecia exatamente aquilo que ele via em sonho, quando dormia. E isso acontecia todos os dias. Isso não é uma vez. Acontecia sempre. Então, aqui também, Deus Altíssimo seja preparava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porém, a revelação não é só uma visão, não é uma ilusão. Deus o preparou desta maneira e depois lhe será revelado por Deus através do anjo. Então, Aisha diz, a princípio, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha um sonho e isto acontecia exatamente como ele sonhava. Aconteceram várias vezes. Aí depois Aisha continua e diz: ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو في غار حراء يتحنث فيه الليالي ذات العدد. Depois ele desejou se isolar um pouco das pessoas. Então ele se retirava na caverna de Hira várias noites e dias. Isso se repetia. Ele escolhia períodos, se retirava na caverna. E aí, em um desses retiros, quando ele estava a adorar a Deus, a refletir, estava isolado na caverna de Hira, desceu até ele o anjo Gabriel. Desceu até ele Al-Malak Jibril alayhi salam. Como aconteceu esta revelação e o que Jibril alayhi salam disse ao profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukhari. Aí eles começaram uma viagem junto e o profeta Moisés ficou observando. Aí a primeira coisa que eles, quando queriam atravessar um rio, aí passou um barco, aí quando eles viram aquela pessoa, o Khadir, né, uma pessoa virtuosa, eles não conhecem Moisés, porque era de outra cidade, né, mas conheciam aquela pessoa. Aí chamaram ele, vem aqui com a gente, eles querem também, que eles sabem que ele é uma pessoa virtuosa, ele quer aproveitar, abençoar o barco, tudo. Aí quando eles subiram, aí essa pessoa, o Khadir começou a mexer no barco, queria estragar, né? Fazer um buraco dentro do barco. Aí onde o profeta Moisés não aguentou, falou: me desculpa, mas o que está fazendo? O pessoal fizeram um favor com a gente, de graça, não receberam nada de nós. Você está estragando ainda o barco deles? O que é isso? Achou muita coisa estranha. Aí eu falei para você, moça, Moisés, eu falei para você que você não vai aguentar, não vai ter paciência comigo. Quando eles desceram, foram para uma aldeia, ele viu crianças assim, brincando, procurou uma criança e foi lá, matou a criança. Aí, agora o profeta Moisés falou: agora não estou esquecendo, mas eu vou falar mesmo.
que você está fazendo agora está muito errado, o que você fez? Aí começou a reclamar, falou que não estou esquecendo mesmo, estou falando da verdade, vou reclamar porque nunca vou aceitar uma coisa dessa. Você matou uma criança inocente que não fez nada, o que é isso que você está fazendo, moça? Aí falou, mas falei para você que você não vai aguentar. Eles entraram numa aldeia, que essa aldeia era muito assim, como fala mal, era assim, né? Como fala assim, mal de vaga, assim, que eles nem ofereceram nem água para eles. Eles ficaram com fome, sede, não sei, mas aquele povo não ofereceu nada para eles. Aí, de repente, o Khadir, que é o professor, né, do profeta Moisés, achou uma parede que ia cair. Aí ele foi lá, começou a arrumar aquela parede, começou a reconstruir aquela parede. Aí ele reclamou para ele também. Mas olha, você está fazendo um favor para esse povo que não merece. Eles nem água eles ofereceu para eles. Você está arrumando ainda essa parede para eles? Existe um conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala dá para algumas pessoas, né? Que um conhecimento diferente, que não precisa você estudar para alcançar. Que Allah dá para a pessoa assim, do nada, não do nada, porque ele é uma pessoa que foi escolhida por Allah subhanahu wa ta'ala para aquele tipo de conhecimento. O Khadir foi dessas pessoas que foram escolhidas para Allah subhanahu wa ta'ala diz وَآتَيْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا, que Allah dá para ele conhecimento diretamente para ele, sem revelar, sem intermediário, né? A primeira coisa é que o conhecimento que a gente precisa adquirir, uma obrigação, a gente tem que, mas não podemos também deixar esse conhecimento uma porta para desvia. Quando você sente orgulho que não preciso mais de ninguém, não preciso mais aprender com ninguém, eu vou aprender com... Tem pessoas que acham, não, hoje o ser humano em geral chegou desse nível de orgulho, né? Esses livros sagrados, eles não contam nada, eles não têm nada foi revelado. A gente hoje tem conhecimento, nós chegamos até a Lua, nós temos não sei o que, física, química, não sei o que, tem muito conhecimento, a gente não precisa de ninguém, nem Deus a gente precisa hoje. O ser humano tem esse orgulho, que ele tem um conhecimento muito alto, que ele não precisa mais, mas esse é o orgulho que deixa o ser humano cair desses problemas hoje. E quando a gente acha que o ser humano está avançado, a gente descobre no final ele está caindo, porque essa leitura, esse conhecimento não está sendo feito em nome de Deus. Qualquer conhecimento tem que ser, por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. O conhecimento tem que ser, leia em nome de tu Senhor. Quando você lê, faz uma leitura nesse universo, quando você aprende, adquire conhecimento em nome de Deus, aí você vai ter um conhecimento benéfico. Deus sabe mais. Allahu A'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. E agora ficamos com as palavras do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasul Karim, amma ba'd. Continuando, termina o versículo. Escutamos e obedecemos. Rogamos teu perdão, Senhor nosso, e a ti será o destino. Olha só, rogamos teu perdão, ó Senhor. Escutamos, obedecemos e esperamos o teu perdão, porque para ti será o retorno.
Essa é a atitude do muçulmano. Essa é a atitude do fiel. Acreditar, se dispor em praticar, mesmo com limitações, mesmo com vícios, mesmo com defeitos, mesmo com falha. Por quê? Para ser muçulmano tem que ser anjo. Está escrito lá. Tem que ser humano. Só isto. Se você é humano, está apto para ser muçulmano. Agora, a pessoa se converteu ao Islã. Agora eu tenho que me transformar, tem que ser anjo? Não. Não. Isso é também uma crença. Nós, no Brasil, ou no Ocidente, herdamos algo inconscientemente da crença cristã, da crença católica, que você tem que carregar a cruz de Cristo, que você tem que ser igual a Jesus para ganhar o reino dos céus. No Islã, você tem que ser igual a um profeta. Tem como ser igual a um profeta? Eles são a sua referência de como deve ser. Mas Deus não vai lhe cobrar porque você não foi igual a Jesus. Deus não vai dizer por que você não foi igual a Muhammad. Por que você não foi igual a Abu Bakr? Por que você não foi igual a Fátima? Deus não vai lhe cobrar porque você não foi igual a eles. Mas, esse erro pedagógico que acontece, nós acabamos exigindo de nós o que não somos. E das pessoas, o que Deus diz que elas não são. Deus não disse que teu irmão muçulmano é um anjo. Diz que ele é um humano igual a você. Ele errou hoje, depois de manhã é você. Você está esperando. Então isso é muito importante o muçulmano ter em mente. A fé em geral, vamos tratar aqui. Tá? Essa fé em geral. Usar as palavras certas no momento certo. Não exigir de si mesmo que Deus não te fez. Não, às vezes a pessoa sofre e começa a ver o filme do Hamza e é bonito ver a história do Islã. E procura ter esses exemplos. Mas não se cobra porque tu não é igual ao Hamza. Eu gostaria, mas não sou, não adianta. Falei do Hassan bin Thabit, não falei que ele era poeta do profeta e tinha medo de pegar na espada? Se converteu ao Islã, ele era poeta. Então as pessoas têm essas diferenças. Nós temos que aprender isso na vida do profeta para não cobrar de nós o que nós não somos. E não exigir dos seus irmãos o que Deus não fez eles. Bom, agora vamos terminar o versículo. Continue, 236. Allah não impõe a alma alguma, senão diante de sua capacidade. Ok. Allah não cobra, não sobrecarrega nenhum ser além da sua capacidade. Vou falar do Hassan, eu tenho que falar do Abu Sufyan. Eu gosto tanto do Abu Sufyan. Abu Sufyan era o prefeito de Meca, combateu o profeta 20 anos seguidos. 20 anos seguidos combateu o profeta. Torturou os companheiros do profeta. Comandante das tropas árabes contra o profeta Muhammad. E era arrogante. Era prepotente. Era orgulhoso. Porque o pai dele era assim. Os tios eram assim. E ele tinha 10 filhos. Os filhos eram todos assim. Quando Meca estava caindo, ele se converteu ao Islã. À força. Falaram para ele: Abu Sufyan, está esperando o que para se converter? Esperar as pessoas cortarem tua cabeça? Ele pensou, me converto. Então eu me converto. Chegou em Meca com vergonha. Lutei contra o Islã durante 20 anos. Agora vai aparecer derrotado. Tudo bem. Se converteu ao Islã. Só que falaram ao profeta: Abu Sufyan é um homem orgulhoso demais. Ele não serve para ser soldado. Ele não serve para servir. Ele só serve para ser servido. E só serve para ser comandante. Quando o profeta entrou em Meca, falaram: o povo de Meca vão fugir, que Muhammad agora vai acabar com todo mundo de Meca. O profeta mandou dizer: quem ficar em casa não será atingido. Quem estiver na mesquita não será atingido. Quem ficar na casa do Abu Sufyan também não será atingido. Isso, Abu Sufyan: então não perdi meu prestígio. Bom, o profeta morreu. Chegou às batalhas, Abu Sufyan, general, comandante.
estava 3 pessoas. Os 3 comandantes do Islã, que também eram os 3 piores inimigos do Islã. Amr ibn al-As, Khalid ibn Walid e Abu Sufyan. Os 3 inimigos do Islã se converteram e viraram os comandantes do Islã na Síria. E viram quem? Bilal, que era o escravo que os 3 tinham castigado há 20 anos atrás, comandando uma tropa. Daí Abu Sufyan disse assim: vocês estão vendo lá o Bilal? Ele está vendo o Bilal? Que nós torturamos lá em Meca? Se converteu? Lembro. Pois é, ele está comandando agora uma tropa. Abu Sufyan disse: viu? Nós somos os últimos a se converterem e somos comandantes. Imagina se a gente tivesse convertido já junto com o Bilal. Arrogância lá no vermelho. É o ego. Ele foi criado assim. Viu o Bilal? Se converteu. Fomos os últimos a se converter e somos comandante. Imagina se a gente tivesse convertido quando o Bilal se converteu. A gente ia ser o rei do mundo, sei lá. Ele tinha isso dentro dele, não tinha como tirar. E passou de pai para filho. Acabou a virtude dele, porque ele era comandante. E outra coisa, não se exige e não se espera das pessoas além daquilo que Deus botou elas. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheça uma mesquita, conheçam o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.